Nós vamos iniciar o culto. Orar a Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti de ter nos trago aqui, ó Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, para te ouvir a Tua palavra, que Tu vai falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, né? Estava com saudade dos irmãos. Dá saudade. Quando volta eu podia vir às quarta-feiras. Minha esposa tem problema. Mas Deus tem abençoado, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu quero ler a Bíblia. Colossenses. Aos Colossenses. No capítulo 1, versículo 15 a 20. Amém? Aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 15 a 20. Eu vou ler isso para você. Viu, irmão? Oi, irmão. Vou orar. Vou ler a Bíblia. A gente olha e já vai entrando na pregação, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? De 15 a 20. Está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
seja tronos, sejam dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este é o antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. E o discípulo e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha promessa, porque foi da grande do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Nós vamos orar para esse pedido. Está aqui? Amém? Eu estou meio assim, meio pavor, às vezes foge um pouquinho, que eu tive problema, a esposa doente, e acaba a gente vai influir na gente também, né? A gente ora, conversa, tal, influi um pouquinho. Mas eu tive problema, falta de vitamina D. E falta de vitamina D, a gente esquece muita coisa, né? Aí o doutor Silvano foi e falou: vamos fazer um exame com você. Estou conversando com você, mas está esquecido demais, né? Aí um dia eu estava na rua, fiz compra, e o rapaz falou: onde é que o senhor mora? Eu falei: aí eu tentava pensar onde é que mora, eu não sabia. Falei: eu moro lá para baixo, lá para esporte, lá, não sei não. Aí eu falei: mas tem que levar suas compras lá. Eu tentava lembrar, falar uma outra rua, é Walter Passos. Eu falei: e não lembrava o nome onde eu morava. Aí o rapaz estava lá perto, falou: eu sei onde é que mora, para lá para o esporte, o muro da casa dele de vidro, é a única que tem lá, é lá que ele mora. Aí eu falei: é mesmo, pode levar lá, né? Mas graças a Deus, eu creio pelos irmãos também que oraram por mim, aí a mente estava esquecendo, aí o Silvano ficou sabendo, mandou chamar lá, que ele é um médico que gosta mais de mim, sabe? Enquanto ele liga, como é que tá você? Aí, estou aqui, meu filho. Esquecendo até aonde eu moro na cidade. Aí esteve aí no consultório, mandou eu ir lá. Fui lá, ele passou 20 exames para mim fazer. Eu nunca, dor de cabeça, eu nunca senti doenças, coisas. Quando é a mulher que ela é doente, mas para cá nunca tive problema, até hoje. Agora esses dias para cá, devido à mulher estar doente, então eu comecei a embarcar, né, com a cabeça aí, vai só girando naquilo, né? Ela tem mais de meses que está fazendo tudo quando tem exame para descobrir. E graças a Deus a médica aí de São Paulo descobriu, né? Aí está tratando dela e ela está recuperando e está ficando tudo bem, né? E a oração dos irmãos também, né? Envolve muito, é muito bom, né? Então nós vamos, e até fico agradecido que os irmãos continuem orando, né? Que já está dando a melhorada, né? Vou ler aqui. Vamos orar aqui. O irmão Lucimar e família. Senhor Manuel, Dona Culete, José Vilela, Eva e família, Cátia e família, Elza e família. Então nós vamos orar. Hã? É hoje? Ó, que benção, né? Parabéns, né? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, eu apresento
esse caderno de oração nas tuas mãos. E o aniversário de casamento do irmão e sua esposa. Senhor, tu sabe todas as coisas. Nós te pedimos, ó Deus, pelas que tu, ó Pai, possa abençoar esse pedido, ó Deus, e o casamento. Senhor, está nas tuas mãos. Nós pedimos a ti, ó Deus, a tua graça, que tu, Senhor Jesus, continue abençoando o que está aqui nesse caderno, ó Deus, e o casamento também. Senhor, está nas tuas mãos. Nós entregamos com alegria a ti, ó Pai, e sabemos que de ti virá a resposta, e nós teremos, Senhor Jesus, a resposta, porque tu se agrada quando nós pedimos a ti com fé, Senhor Jesus, e nós te pedimos que tu possa abençoar esse pedido de oração e aniversário do casamento também, e a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o mistério oculto de Deus. Mistério oculto. Então, na mensagem aqui, o profeta vem relatar para nós esse mistério. Qual é esse mistério? Ele tinha, antes que o mundo existisse, agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ia realizar. Ele era um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Por quê? Isso, por quê? Primeiro, havia nele, na mesma lua, a mesma lua, perdão, porque havia primeiro perdi um momentinho. Não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomos, moléculas, ou nada. Não havia nada. Já pensou, irmão? Você entra num quarto bem escuro, escurinho mesmo, você não vê nada. Ali estava Deus, naquela escuridão, no mundo imenso, né? Nada. E ele era Deus, porém ele não era exatamente Deus naquele tempo. Não era Deus naquele tempo. Porque Deus, o que significa Deus? É de adorar, né? Porque Deus é um objeto de adoração, e não havia nada para adorá-lo. Então, nem sua grande mente, ele desejava que este atributo formasse expressos, e nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, e nele havia de estar um Salvador. Nele havia de estar um curador,
e todos esses grandes atributos que nós já vimos expressos, ele estava em Deus. A primeira coisa que ele fez foram os anjos, e então ele os adoraram, e isto fez Deus, e ele começou dali. Ele fez os anjos, e os anjos começaram a adorar, e começou dali. Quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Ali começou a adoração. Não havia nada, era tudo trevas, não havia sol, não havia lua, não havia estrela, nem nada. Ele então era Deus, assim como ele era Deus, né? Agora, Jó, ele perguntou a Jó: onde estava tu quando eu fundava o mundo? Era Jó perguntando a Deus. Onde estava tu quando estava fundando o mundo? Veja quantas estrelas d'alvas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Vê? Agora, Jó 38, 7, né? Onde estava? Vê? Isso foi muito remoto, antes da terra. Deus estava ali. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Deus tinha um propósito, um mistério estava escondido em Deus. Todo o mistério. E o propósito de Deus naquilo ali que ia acontecer, né? Agora, Deus tinha um propósito e muito mistério escondido. E sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente, antes mesmo que o mundo começasse, e como que ele tem se desenrolado bem. Esta hora presente em que estamos vivendo, está vendo? Agora Deus vai começar a desenrolar tudo. Antes estava tudo em Deus, antes era mistério em Deus. Agora ele vai começar a desenrolar para nós. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Sobre Deus, ninguém sabia. Até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sobre nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. O sétimo selo foi aberto. Nesse sétimo selo que foi aberto, houve um silêncio. Tudo silenciou. Jesus, quando ele estava sobre a terra,
eles quiseram saber quando ele viria. Mesmo o próprio filho não sabia quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão por que houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele viria e quando ele virá. É uma boa hora que ele não revela. Ele o tem mostrado e revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é o mistério de Deus revelado em Cristo. Então, Deus é Cristo. Amém. Aleluia. Verdade. Então, não tem 3 pessoas, né? A Bíblia inteira é uma expressão de um Deus em Cristo. Aleluia. A Bíblia inteira é uma expressão de um meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. Um propósito que Ele desejou revelar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expresso qual é a razão da grande meta de Deus. E agora, nesse último dia, Ele a tem revelado e mostrado. Ele tem revelado e mostrado para todos nós o mistério dele. O que o Senhor tem tido em sua mente, desde o princípio, o tem expressado. O que estava na mente de Deus, Ele expressou na sua palavra. Então, para nós sabermos tudo que está no mundo, o que Deus fez, está na sua própria palavra. Tudo ali. Portanto, vocês podem ver o grande significado que tem sido conhecer isto. Então, tenta fazê-lo para as pessoas ver estas coisas. Eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isso, tal como Deus o tem revelado a mim, como diz o profeta, como Deus revelou para ele. No livro de São Lucas 24:16, nós encontramos que são dois apóstolos a caminho de Emaú,
eles estavam a caminho de Emaú. Isto pelo caminho, pensando e conversando, chorando devido à sua morte. Os dois apóstolos do caminho de Emaú. Estava pensando, conversando, chorando sobre aquele homem, da sua morte, que era o Senhor Jesus Cristo. E de como eles o veria sofrer pelo que eles pensavam, que não tinha absolutamente nenhum valor. Eles haviam tomado o seu Senhor e o crucificaram, e eles estavam indo por ali, chorando, e eles saíram da beira da estrada do caminho a falar com ele sobre Cristo. Os dois estavam ali, né? Saiu ali sobre o caminho, eu creio que foi na beirada do caminho, saiu falando sobre Cristo, Senhor Jesus, né? E ele disse, Jesus disse para eles: honestos, dado para entender, não sabeis que todos os profetas e os salmos, vejam o que eles estavam fazendo, identificando-se para eles, para esses apóstolos, que todos os profetas e todos os salmos, tudo era ele expresso. Estão vendo? Então, salmos, provérbios, profetas falavam sobre Jesus Cristo. Falava sobre Jesus Cristo. Agora, ele estava dizendo que todos os salmos e todos os profetas falaram dele bem ali. Portanto, isto mostra que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento e todos os salmos contar os cânticos que foram cantados a seu respeito. Então, todos os salmos, todos os versículos do Velho Testamento e do Novo falavam sobre Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tudo falava sobre ele. Tome o Salmo 22 e compare com a manhã da crucificação. Veja, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles não me olharam fixamente. Né? Eles transpassaram-me os pés e as mãos. Contudo, todas essas coisas ali, eles cantando esse salmo ali, mostrando abaixo no templo e crucificando a mesma pessoa. Veja aquele grande líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres, e contudo tão cego, que estava tenda perfeita, sentando, cantando cântico e contentamente o crime que eles diziam que eles fariam. Então ali estava falando sobre Jesus Cristo. Queria ser que aquele homem estava a ser crucificado por causa dos nossos pecados. Quem era para pagar tudo isso era nós. Mas nós não aguentávamos.
ele passou. Então ele veio no nosso lugar para passar, sofrer na cruz por nossos pecados. Só Deus tem esse grande amor por nós. Só Ele. Glória a Deus. Desse modo, vocês podem ver aqui, basicamente, no princípio, o mesmo pensamento que Deus tinha em sua mente. Ele o escondeu de todas essas eruditos e somente um número escolhido e predestinatada a um povo predestinado. Foram os únicos que ouviram isto. E agora, examine a Escritura no passado e no correr de toda a era. Todos os profetas, veja, se não foi a mesma coisa. Veja? Fala, a boca secando. Glória a Deus. Agora, e Jesus aqui é referindo eles aos profetas, aos salmos. E ele diz que eles todos falaram dele, vê? E aqui, mestre, judeu, rabis, doutores da lei, professores, tinham feito exatamente o que ele havia feito antes. Aleluia. Agora aqui eles dizem: examinai as Escrituras, e elas testificaram de mim. Então toda a Escritura, tudo que está escrito na Escritura, testifica em Jesus Cristo. Amém. Somente Ele. Vós cuidai de ter nela a vida eterna. É a única que conduz nós para o céu, somente a palavra de Deus. Não existe. Né? O mundo está aí, acreditando em outras coisas, mas na palavra mesmo, não. Somente aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Somente eles. Isso é verdade. E elas são as que de mim dão testemunho. E eu estou dando testemunho delas. E se eu não faço as obras que nela estão prometidas, que eu faria, então me escutai. Porém, se eu não faço as obras, e não podereis crer em mim, credes nas obras, as obras de Cristo. Crê? Se não crer em mim, acreditar em mim, crê nas obras. Que as obras mostram, né, o que Jesus está fazendo. Glória a Deus. Porque elas testificaram que ela é a palavra. Parece que não poderia ser mais claro. Então, vendo, está bem agora. Examinai a Escritura. Ele diz que Moisés e todas as leis, assim por diante, e os profetas e salmos falaram dele. São testemunho dele. Aleluia. Glória a Deus. E novamente ele diz que a Escritura
testifica dele. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Jesus Cristo é. Se você lê a Bíblia e não vê a Cristo, em cada versículo dela, volte e lê-a novamente. Vê? Volta a ler novamente. Se você não consegue ver a Cristo, nem cada versículo da Bíblia, então leia novamente, porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo, Ele é a palavra. Quando você lê, no princípio criou Deus, ali está Ele, ali está Cristo. Quando Ele criou, Ele falou a primeira palavra, ali estava. Aleluia. Vê? Disse até ao amém, em Apocalipse. Né? E cada palavra testifica de Jesus Cristo. Amém. Cada palavra vai testificando em Ele. Ele é o tema principal da Bíblia. Ele estava nos profetas. Ele é o tema, está nos profetas, e ele estava nos Salmos. Ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético, é um livro histórico, é um livro de amor, é um livro de cântico, é um livro de vida. É ali dentro você encontra Cristo. A Escritura é Cristo. A Bíblia é Cristo. Aleluia. É o livro de vida, e ali estava você. Ali encontrava Cristo. Ele estava nos profetas, ele estava nos Salmos, ele estava na história, e ele estava na Bíblia. E é a mesma coisa que há de vir. Deste modo, ele era antes, ali, ele era antes, depois, que isto, então, o faz, então, o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo hoje. Glória a Deus. Ele é a coisa, ele era os profetas, ele estava neles, ele estava nos Salmos, e ele estava na história, ele é as coisas que hão de vir. O mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Glória a Deus, ele é o mesmo hoje e para sempre. Né? Aleluia. Ele é o cabeça de todas as coisas para nós, pois ele foi feito por nós, por quais somos considerados todas as coisas. Você diz: que me diz do pecador? Ele foi feito para ser você juiz do pecador. Se ele não aceitar isto, ele foi feito a glória
o crente que aceita isto. Deste modo ali a coisa toda, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo que Ele fez, foi criado por Ele. Amém. E para Ele. Glória. Aleluia. Então nós fomos criados para Ele. Amém. E todas as coisas. Aleluia. Então nós temos que dar glória a Deus por isso, né? Ser amado do Senhor Jesus Cristo, né? Seguir os exemplos dele na palavra, confiar nele. O exemplo que ele deu para nós seguir passo a passo. E se necessita da noite para expressar a glória de Deus. Necessita-se do vaso de desonra para expressar o amor, ter cuidado pelo vaso para amar e cuidar pelo vaso de honra. Necessita de uma mulher perniciosa que usa roupas imorais e venda suas moral para expressar a virtude de uma mulher para uma dama. Desse jeito, bem, necessita de uma vigarista e de um ladrão em um homem. Necessita de um homem para expressar a sinceridade de um verdadeiro crente. Então, um expressa uma coisa que não é de Deus e o outro expressa aquilo que é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A sinceridade verdadeira nesse crente, um verdadeiro cristão necessita-se da hipocrisia para destacar o crente e o que não é. Então tem aqueles que são fiéis a Deus e tem aqueles que não são fiéis a Deus. Então um mostrando o bem e o outro mostrando o mal. Glória a Deus. Deste modo, todas as coisas foram feitas por Ele, e desde que Ele foi feito, todas as coisas fez para todos nós. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então, visto que isto é verdade, nós deveríamos fazer as coisas identificando com Ele. Nós deveríamos se identificar nós mesmo com Ele, porque Ele tem identificado conosco e nós deveríamos ser identificados com Ele. Como? Por viver para Ele, nós somente uma confissão, vivendo em Cristo Jesus, a sua palavra. Então nós temos que viver como cristão, dando um bom testemunho. Até para se falar, tem que ter cuidado ao abrir a boca. Nós temos que vigiar a nossa boca, vigiar a nós, ter cuidado no que expressa. Tantas pessoas tomam uma confissão, dizem, eu digo que se tem que chegar a este ponto agora, você é um cristão? Eu sou. Ah, você é cristão? Eu sou. Eu sou metodista, eu sou batista. Bem, isto está muito longe de ser. Dá-se a conhecer como um cristão. Então, esse está nas denominações. Está muito longe de conhecer ser cristão. E o cristão vive na palavra de Cristo.
Tudo que está na palavra ali ele faz. Ele não nega. Ele confirma a verdade. Na minha igreja, lá nós tomamos suco de uva, pão fermentado. Mas para mostrar que é um cristão, que está na palavra, tomando santa ceia, com pão aso e vinho puro, que o vinho puro significa que o sangue de Jesus é puro. Pão aso, sem fermento, é o corpo de Cristo vivo, puro. Aleluia! Glória a Deus! Bem, isto tudo muda, longe de ser, dá-se a conhecer como um cristão. Bem, olha o que os metodistas fazem. Eu, como um cristão, bem, eu sou batista, bem, olha o que os batistas fazem. Eu sou católico, olha o que eles fazem. Está vendo? Eu fui pastor da Batista. Passei por algumas igrejas. Sou testemunho. Eles fazem, né? Mas Deus tirou-me dali. Teve compaixão da minha vida. Teve compaixão da vida de vocês. E trouxe uma palavra que é a verdadeira. Que é a revelação de Deus. Em quem? Em Cristo. Isso Deus nos dá a graça sobre nós. Você diz, eu sou pentecostal. Isso não significa nada, irmão. Ser pentecostal. Nada. É Cristo identificado em você. Isso é quando Ele o tem reconhecido. Eu gritei, os maometanos, o budista, todos gritam, índios berram, a dança da cobra, hein? Seguramente, eles notam, fazem culto, clã e tudo mais, berram, vacilam, e gritam em todo jogo de beisebol, em tudo eles fazem essa diferença, né? O verdadeiro é ser cristão firmado na palavra de Deus. Aleluia. Conversa na boca, segue um pouquinho. Enfermidade só Deus para tirar, né? Não é fácil. Mas com fé em Deus, oração, jejum, vai tirando. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Deus tem cuidado. Aleluia. Para se expressar completamente Deus em Cristo veio. Ele em terceiro lugar, para restaurar o reino da sua posição. Correto? Que caiu pelo pecado, através do primeiro Adão. De volta Adão.
de volta, tem misericórdia de mim. Onde ele andava, no frescor do entardecer, com seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles. Deus ali, né? E agora o pecado é morte, e os havia separado de sua presença, de sua inteira expressão. Então nós temos que estar debaixo de Cristo, obedecendo a sua palavra. Se sair fora da palavra e começar a desobedecer, aí é morte. Mas nós temos que ter vida debaixo da palavra de Jesus Cristo. Então ela nos dá vida, nos fortalece, nos dá graça. Vocês entendem isso? Está vendo? Portanto, se quer trinitariano, aqui somente se salvasse um minuto, poderia ver que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos do mesmo Deus. Pai antes da criação. Não. Pai depois da criação, né? Ele é Pai. O Espírito, Jesus, os três ali é o mesmo atributo. É um só. Os três atributos, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus. Vejam, são expressão Pai. E ele desejava ser um pai, e ele foi pai. Desejava ser filho, e ele foi filho. E ele é o Espírito Santo. E o Pai e o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Veja. Você entenda? Não três deuses. Os demônios lhe disseram essas coisas para fazer de você um idólatra. Adorar os três. Então, estão vendo? É o único Deus expresso em três atributos: ser Pai, ser Salvador, ser um filho. Ser um curador. Ser Pai, ser Filho, ser curador. Veja só, são expressões. Deus expressa em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporalizada. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. Aleluia! Porque tem muitas religiões que creem em três, né? Tem Deus Pai, tem um Deus Filho, tem um Deus Espírito Santo. Os três. Então, somente um profeta de Deus
para nos trazer revelação de um único Deus, Amém. que não é três. É verdade. Só um profeta para nos revelar tudo isso. Aleluia. Deus em Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Na plenitude da divindade corporizada. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja na plenitude. Tudo que Deus era Ele derramou em Cristo. Em Cristo. E tudo que Cristo era foi derramado na sua igreja, que somos nós. Tudo que Deus derramou na sua igreja, os crentes, que somos nós. Tudo. Então nós somos privilegiados, irmão, por Deus, por isso aí. Aleluia. Só Deus, irmão, para nos dar graça de tudo isso, né? Agora, a grande revelação agora. O profeta mostrando a grande revelação agora. Agora, para restaurar de novo a sua parentela, para fazer de volta agora, ele teve de deixá-los de se prender. Vocês entendem? Entendem? Ele teve de deixá-lo de se perder. Vocês entendem? Ele teve de deixá-lo para colocá-lo sob livre moral. Ele não podia fazê-lo. Pecar e permanecer Deus, então puni-lo por algo que ele não fez nada. Deus não fez nada, não pecou nem nada. Mas quando ele esteve aqui, fizeram tudo para puni-lo. Fizeram tudo. Mas ele deixou ser punido por nós. Por nós que ele sofreu. Por nós, ele aguentou todas as dores. Nós, quem tinha que aguentar todas as dores era nós. Mas nós não suportávamos mais de 10%. Nós não aguentávamos. Esse Deus é muito maravilhoso para nós. Glória. Ele agrada de tudo que nós fizermos de bem para Ele. Ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra, Ele se agrada disso tudo por nós. Por causa disso nós temos que amá-lo, Ele. Amar uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, irmão, se alegra o coração de Deus. Ele se alegra. Ele passou, sofreu por nós. Nós somos gratos por isso. Vamos lá. Porém, quando ele colocou o homem em participação com ele, então deixou o homem atuar como um agente de moral livre. Veja, na mesma coisa que ele tem colocado hoje. Eu tenho que pegar aqui, dá licença, você pegou. Precisava de um. Glória a Deus. Precisava dar uma réguazinha, eu não tenho.
falta de vitamina D é um problema, né? Mas Deus vai curar. Já curou, já. Amém? Glória a Deus. Deus cura nós todos, né? Tem curado. Na mesma coisa que Ele lhe tem colocado hoje. Dá uma régua. Me avisa que faz assim. Ah, é mesmo. A falta de vitamina é um problema, né? Porém, quando Ele colocou o homem em participação com Ele, então deixou o homem atuar como um agente de imoral, livre, veja, na mesma coisa que lhe tem colocado hoje. Então nós somos livres. Nós somos livres. Vem, você atua em qualquer maneira que você deseja. Então você vai atuar naquilo que você desejar, né? Você é um agente de moral livre. Deste modo, portanto, se Ele colocou o primeiro dessa maneira, Ele tem de colocá-lo. Segundo, desta maneira, Ele tem de colocar cada um desta maneira. Ou Ele atuou errado. Para começar, veio. Porém, todos estão sobre a mesma base. Todos nós estamos na mesma base. Agora, note, ao fazer isto de volta e deixar este homem fazer isto, a saber que ele faria, e sabia que ele faria, porém o que ele fez, manifestou seu atributo como Salvador. E todo o propósito, então, é deixado em Jesus Cristo. Tudo que foi feito para o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus para tomar a penalidade de sua palavra, sua própria morte, porém para morrer, para redimir a esposa que estava perdida por rejeitá-lo. Quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou seu próprio companheiro, que é Eva. Quando a igreja se afastou da palavra para uma denominação, ela rejeitou e começou a fornicação comum, da mesma sabedoria do homem, rejeitando a autoridade da palavra de Deus. Deus, isto soa claro. Aleluia. A Bíblia diz, cometendo fornicação espirituais. Qualquer palavra na Bíblia é rejeitada ou colocada
alguma interpretação própria dela. Isso é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra Deus, que é o seu marido. Qualquer um que for comentar ou rejeitar a palavra, comete adultério contra o Deus que é o seu marido. Um adúltero jamais entra no reino do céu. Nós sabemos disso. Vê? Agora veja que isso que Eva fez começar, partiu por ela. Agora, novamente, qual é o seu tríplice propósito? Manifestar-se em Jesus Cristo para entrar no corpo. Só Jesus Cristo para ter a preeminência, para que restaurar de novo o Éden, fazer de volta aquele que se perdeu. Esse foi a única coisa fora da ordem. Todo o resto das coisas, porém, ele teve de deixar, colocar o homem sob livre atuação moral. Então o homem, ele é livre para fazer tudo que quiser. Se ele faz as coisas que ele pode obedecer a Deus, ele faz. Se ele faz coisas que não pode agradar a Deus, o homem faz. Mas Deus somente se agrada daquilo que o homem faz, a sua vontade. Amém. Está na vontade de Deus. Porém, ele teve de deixar, colocar o homem sob livre atuação moral, para Caim, para que ele pudesse ser um salvador. Então Deus deixou o homem livre para fazer o que quiser. Aquele que faz a vontade de Deus se agrada de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus não agrada a Deus. Deus deixou um livre, faz o que quiser. Quer vir a mim, vem. Então aquele que faz a vontade de Deus, que está sempre na obediência da sua palavra, este é de Deus. Este é de Deus, porque gosta da palavra, gosta de amar a palavra. Aquilo que Deus faz, ele obedece. Então Deus se agrada disso. Então tem que se agradar a Deus, e agradando a Deus, manifesta o que estava nele. Então nós agradamos a Deus, fazemos o que Deus fez. Então aquilo agrada a Ele, agrada o Senhor. Amém? Seu atributo diz, veja, seu atributos de Salvador, algo que tinha seu poder, é a mesma coisa que o homem, caiu e se perdeu. Ele se tornou o Salvador disso, tomando a sua própria palavra, a sua própria lei, e ele não podia fazer com o grande Jeová, que cobriu todo o espaço, tempo. Veja, ele não o podia fazer. Ele teve de se tornar um homem, e ele tomou sem semelhança com o homem que estava perdido. Amém? Se tornou um homem, Deus feito carne. Então
para nos ter misericórdia de nós. Aleluia. Deus se tornou Deus para se tornar eu. Presta atenção. Deus se tornou Deus para se tornar eu. Então Deus se fez Deus para nos tornar eu, para levar o meu pecado sobre ele, e ele, para que ele pudesse me fazer ele. Amém? De volta ao seu grande propósito, filhos e filhas de Deus, pois ele é o Pai eterno. Esse atributo estava nele, veja, então isso tinha de ser manifestado. Aleluia. Agora veja, toda tríplice propósito, veja, para expressar a si mesmo. Ele tem de ser expresso num homem, para tornar-se um salvador, através da reconciliação do sangue de sua cruz. Agora ele teve de se tornar isto, para morrer a fim de salvar e fazer a si mesmo a vontade para dentro da igreja. Então, como é a misericórdia de Deus, né? Veio aqui na terra para sofrer os nossos pecados. Nós podíamos morrer para o inferno, mas nós, pela misericórdia de Deus, Ele fez tudo para nos salvar. Amém. E continua fazendo. Amém. Então, para nós, irmão, é o maior valor que nós temos, é a misericórdia de Deus na nossa vida, para ser salvo. Amém. Então, nós somos um povo abençoado, Verdade. um povo alegre, né? Então, expressar aquilo que é melhor para Deus, dar o de si para Deus, né? Agora o profeta diz assim: agora lembra-se, ela não teve, não foi, e não será, e nunca tem sido uma denominação. Ele tem de ter as preeminências, e ele é a palavra. Amém? Como pode alguma pedra ser injetado ali dentro? Isso transforma a igreja numa prostituta, para tomar uma palavra de qualquer igreja numa prostituição, para tomar a palavra de qualquer homem, de qualquer credo ou de qualquer denominação. Ela seja rapidamente, estão marcadas em Apocalipse 17, como uma grande prostituta e meretriz. A Igreja Católica Romana, sendo prostituta, é as protestantes sendo as meretrizes, e exatamente tão claro que pessoa pudesse tê-la. Nós temos estudado as eras da igreja, exatamente, veja, nós temos estudado. Então, qualquer coisa que se una com um credo fora da Bíblia é uma prostituta. Aos que Deus tem feito a mesma coisa que ela fez, se desviou
da palavra, que é Cristo. Oh, que coisa! Está bem. Agora nós vemos vemos o seu mistério que ele tinha quando em sua mente, antes da fundação do mundo. Estava ali. Irmãos, então, o maior amor do mundo é o amor de Jesus Cristo. Amém. Que tem sobre nós, somos pecadores. O maior amor de Cristo, que tem sobre o pecador e a misericórdia. Então nós somos gratos de receber disso de nosso Senhor Jesus Cristo e manter no seu caminho. É verdade. Então Deus tem misericórdia a cada um de nós. Então esse é o exemplo que Deus tem sobre nós, que é o mistério. Ele não tem revelado ao mundo, ele tem revelado aos seus. Amém. Que ele é Deus. Então Cristo é um mistério revelado, Amém. que ele revelou a nós, que somos a igreja dele. Aleluia. Isso para nós é a maior alegria que nós temos nos nossos corações. É de seguir a Jesus Cristo. Que muitos não querem. Se oferece Cristo para eles, pega e joga fora. Se oferecer para mim, eu vou juntando. Vou até no céu juntando ele. Eu queria os irmãos também, né? Aleluia. Amém? Nós vamos. Os irmãos entenderam mais ou menos, né? Amém. Se Deus quiser, eu estou 100%, né? Por enquanto estou tomando vitamina, né? Estava me fortalecendo. Chega um ponto agora que eu não tinha nem ficar inteiro. Estava assim, molhado, eu ficava assim. Agora nós estamos ficando mais firmes, né? A graça de Deus. Eu fazia caminhada de manhã, agora estou fazendo a caminhadazinha. Eu não sou influenciado, as irmãs não marcam. Se ela, enquanto fala, é caminhada, né? Agora eu estou vendo, eu estou mais tarde, né? Eu não sei. Mas é uma bênção, glória a Deus para nós, né? Aleluia. Irmão, é mais bem-vindo, hein? Glória a Deus, né? Mas que os irmãos continuem orando por mim, para minha família, assim como eu oro também para os irmãos, nós vamos vencendo, né? Com a graça de Deus. Amém. E eu tenho um negócio comigo. Antes de deitar eu oro. E à madrugada eu coloco todos os irmãos debaixo da potente mão de Deus. Que Deus cuide aqueles que estão enfermos e aqueles que é sarado. Que Deus dá força, continua sarado, né? Então nós temos que orar. Graças a Deus. Glória a Deus. Passa. Tá bem. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, no poder do Teu Espírito, entramos na Tua presença em oração nessa manhã gloriosa, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa manhã abençoada, Pai. Pelos hinos, corinhos que foi cantado aqui nessa manhã, pela Tua palavra que foi pregada, Senhor.
Senhor, temos visto aqui antes da fundação do mundo, inspirado cada um dos teus filhos e das tuas filhas para estar presente aqui nessa manhã, nesse banquete espiritual, ó Pai. Senhor, continua abençoando cada um dos irmãos, das irmãs aqui presentes, Senhor. Que ao sair do tabernáculo, saindo da tua presença, continuamos na tua presença no meio desse dia, Senhor. Senhor, continua nos abençoando a cada um com vida, com saúde, Senhor. Como foi pregado aqui nessa manhã, sempre debaixo da tua palavra. Se estivermos debaixo da tua palavra, estamos debaixo da vida, Senhor. Que a tua palavra é vida, é espírito e vida, é o alimento da alma dos teus filhos, meu Pai. Continua abençoando a cada um dos irmãos no decorrer desse dia, dessa semana, com vida, com saúde, sempre. Lembrando do culto, ó Pai, que foi pregado nessa manhã, nessa escola dominical, ó Pai. Alimentando a alma dos teus filhos, remoendo tudo que foi falado aqui, ó Pai. Sempre debaixo da tua palavra, assim, meditando na tua palavra, de dia e de noite, ó Pai. Foi falado aqui nessa manhã, com sorteio com os apóstolos lá, ó Pai, os profetas, ó Pai. Inspirando cada um deles falar, profetizar, inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. E a tua palavra nos diz que os teus filhos são guiados pelo teu Espírito. Continua caminhando conosco, Pai. Que o Senhor sem nós continua sendo Deus. Mas nós sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, ó Pai. Continua acampando teu anjo ao redor de cada um dos irmãos, das irmãs, livrando do perigo nesse dia difícil, dia trabalhoso, dia tenebroso. Livrando dos acidentes, do mal, do perigo, dos obstáculos, do caminho, das enfermidades, ó Pai. Estão aí no ar, ó Pai. Para atrofiar os filhos da obediência, Pai. Mas os teus filhos são obedientes, ó Pai, são a menina dos teus olhos. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim do século. O Senhor continuará livrando, Pai, os teus filhos e tuas filhas do mal, do perigo dessa semana, das enfermidades, dos vírus, das bactérias, dos acidentes, ó Pai. Continua abençoando o irmão Jurandir, o seu ministério, ó Pai, dando força, dando graça, saúde para o teu servo, caminhar firme, de pregar o teu evangelho, ó Pai, na direção do teu Espírito. Continua abençoando o lar do teu servo, a esposa do irmão Jurandir, ó Pai. Senhor, visita agora, nesse momento, com tuas mãos sanguentadas, Senhor. Toma posse de tudo que o Senhor conquistou por ela ali naquele dia no madeiro do Calvário, Pai. O Senhor levou sobre si as dores, as enfermidades dela, e pelas tuas feridas ela foi sarada, Senhor. Nós não aceitamos enfermidade, ó Pai. O Senhor curou todos ali, ó Pai. O Senhor de braços abertos, pregado naquela cruz, está tudo consumado, Senhor. Então nós recorremos ao médico dos médicos, Senhor do Senhor. Ajuda o teu servo nessa manhã, nessa semana, Senhor. Abençoando cada vez mais o lar do irmão Jurandir. Visitando o dia a dia, Pai. Recorrendo à oração dessa igreja, que há poder nas nossas palavras, assim diz, há poder na oração do teu servo, Pai. A oração do justo pode muito nos seus efeitos, ó Deus. Então nós oramos ao Senhor, para o Senhor ajudar o irmão Jurandir, fortalecendo, abençoando cada vez mais. Ali, ó Pai, no lar do teu servo, cada dia. A igreja inteira está orando, ó Pai. Que suba cada oração, um caso de ouro até o teu trono de graça. E o Senhor está enviando a resposta, Pai. Dando vitória para o irmão Jurandir. Se isso nós estamos certos, ó Pai. Continua abençoando essa igreja, nosso amado pastor, nas viagens, ó Deus. Levando em segurança, livrando dos acidentes, do perigo do caminho. Abençoando a condução do teu servo, ó Pai. Essas estradas difíceis, buraquentas que está. Senhor, estenda o teu manto, ó Pai, que passe em segurança, livre dos obstáculos. Abençoando, ó Deus, ali essa caminhada, Senhor. Seja com o irmão Tito nessa caminhada, dando força, vida e saúde, irmão Tito, instrumentos para ter usado para ajudar o pastor na viagem, na direção, ó Pai. Continua abençoando esse varão valoroso, a família do pastor, principalmente a família espiritual, todos os irmãos e irmãs aqui reunidos, aonde o teu servo prega a palavra do Senhor, ó Pai, alimenta a alma dos teus filhos, ó Pai. Abençoando o culto ali em Poste de Calda à tarde, ó Deus. Depois da semana, todos os cultos da reunião, Pai. Continua abençoando cada um dos irmãos, o trabalho espiritual, também o trabalho natural, guardando, tampando teu anjo ao redor de cada um dos teus servos, Senhor. Os afazeres, ó Pai, nós deixamos tudo em tuas mãos. Nós somos totalmente necessitados, Senhor. Continua abençoando os idosos, as crianças, Senhor, aqui reunidos nessa manhã, ó Pai. Dando graça para ensinar ao menino o caminho que se deve andar. Até quando essas crianças crescerem, nunca se desviará, ó Pai. Nunca sairá do teu caminho. Pode sair do teu caminho, mas o teu caminho não vai sair do coração de nenhuma dessas crianças. Abençoando os idosos, ó Pai. As irmãs ali que também estão trabalhando, Pai. Realizando o almoço, o alimento natural. Dando força, vida e saúde, recompensando cada uma das irmãs, ó Pai, nesse trabalho, ó Pai. Seja conosco nessa caminhada, abençoando essa cidade, ó Pai. Os transportes públicos, as escolas, os professores, os alunos, ó Pai. Guardando, dando graça, Senhor.
Teu anjo acampado ao redor de cada uma de escola, livrando de todos os perigos, todas as tentações, armadilhas ciladas do inimigo, Senhor. Guardando essa cidade, ó Pai, essa nação, os governantes dessa nação, ó Pai. A palavra bendita, bem-aventurada é a nação dos judeus, é o Senhor. E ela é bem-aventurada, Senhor, ela é abençoada pelo Senhor, ela é declarada campestre, Minas Gerais, Brasil do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo abençoando essa nação, livrando de todos os perigos e de todos os males. Nós te louvamos e te agradecemos por ter olhado com carinho por essa nação, dado chuva no tempo certo, dado sol no tempo certo, as colheitas abençoadas, a plantação. Nós te damos graça por tudo, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Continua caminhando conosco, Pai, nessa jornada, nessa caminhada, sempre na direção do Teu Espírito. Nós te damos graça por esse culto que foi realizado nessa manhã, pela Tua presença, Pai, Teu Santo Espírito aqui nessa manhã, ensinando a cada um de nós, Pai. O Senhor continua nos ajudando e nos abençoando, nos dando no início uma semana abençoada de vitória. É que nós oramos e te agradecemos e confiamos no Senhor. O Senhor continuará nos abençoando, o Senhor é o dono da bênção. Nesse instante, te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.